não gosto muito. Lá tem umas 40 crianças lá. Aí você olha para as crianças, o que é que está lá nas crianças? Boneca, celular. Entreter ela em vez de escutar a palavra de Deus, né? Aí eu falei isso e a mãe ficaram até. Eu vou falar, meu irmão. Me desculpa, vocês estão ensinando o que, meu irmão, os filhos de vocês? Porque eu tenho a minha lá. Sim. Ela tem que ler todo dia a Bíblia. Ela lê de segunda a sábado, ela tem que ler 3 versículos e explicar o que ela entendeu. Maravilha. Ela já leu Êxodo, ela leu Gênesis, Êxodo, os 5 primeiros livros, já leu os profetas menores tudinho, já leu os evangelhos, já está em Apocalipse. Ai, que maravilha. E ela tem que explicar. Agora, se amanhã ela quiser sair, aí o problema é dela. Mas tem base, mas tem uma base. E assim, você pode dizer, e eu foi te dei uma com o Espírito Santo 9 anos de idade na igreja. Batizada, acho que machou e tudo na igreja. Sabe o que eu Por quê? Porque tem uma base já textual, tem uma referência. Então a cabeça dela está alimentada com coisa boa. Né? Agora, vai na igreja católica, cara. Você não vê criança correndo lá. Ali você vê o nível de reverência. Curso de adolescente, né? Nisso a gente pede. Não, eu preguei no curso de adolescente, foi lá. Nisso aí a gente pede para eles, essa questão da reverência, que é ensinado desde cedo. Esse assunto. Eu tenho 2 filhos, né, do meu primeiro casamento. Está afastado hoje os 2, né? E eles falam que se arrepende porque achavam que eu era duro, mas sabiam que a minha dureza estava indo para o caminho certo. E eles reconhecem. Reconhece. Tá, eles já têm filhos, já são grandes, já têm filhos? A minha tem uma filha, eu digo, ensina a menina de leite, não bota no caminho da repetição. Isso aí a sociologia já pesquisou. Mesmo que desvia, quando chega no futuro que tem filho, eles voltam. E eu tento criar os filhos dentro da igreja. Mesmo que eles não voltem, mas eles querem colocar os filhos dentro da igreja. Eles sabem o certo. Sabe. Ele sabe o certo. É complicado. Você vai lá no Pernambuco, eu vou pegar o Pernambuco como exemplo. O Ayrton Valves, ele tem coisa que é em Guaiá, eu sou um presbítero. Se eu chegar lá, eu sou um zero de ninguém. Eles têm essa coisa, em Pernambuco a coisa é. Mas lá você não vê, né? Não vê criança correndo. Disciplina. Lá você não vê. E outra, as crianças têm que respeitar na hora do culto. Tem coisa que é exagero, mas a brincadeira é palavra, né? Acho que tem coisa que tem que voltar algumas coisas. Porque se deixar a rédea muito solta. Exatamente. Se você deixar a rédea muito solta, né? Acho que bater e espancar não, mas se você deixar a rédea muito solta. É igual os cultos hoje. Não vou sair do Belém, que é muito rígido, vou para a igreja mais light. Você só aprende o que não presta mesmo. É porque o objetivo, o foco é facilitar para a pessoa e não incomodar ela. Quando o foco se tornar a pessoa e não Cristo, você inverteu tudo. O evangelho aí é uma convivência. Exatamente. Não é uma igreja, é um clube. Exatamente. Então, é igual aqueles caras que só pregam beleza no Instagram, tem um lá bem conhecido. Só prega coisa bonita. É os coach que tem hoje. Eu vejo ele pregar um negócio meio duro. Eu não vejo ele ainda pregar. Você é o centro do coração de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Aí, cara. Cara, tem umas coisas que não dá, velho. Você é lindo, é cheiroso, você é maravilhoso. Então, aí inverte totalmente a lógica bíblica. Você é um pecador, você é uma raça de víbora, você é um sepulcro caiado. Então inverte totalmente, é um João Batista ao contrário, invertido. O maravilhoso é a pessoa e Deus precisa dela. João Batista, velho. Meu Deus. Falou do pecado, vai arrancar minha cabeça. Chamou todo mundo. Mas vai contar sobre o manteve pecado. até o fim. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a razão. Não é? João Batista é fogo, viu? Chegar lá, vou dar um abraço nele. Crítica das formas, crítica histórica. Qual é o contexto histórico que gerou esta obra literária? Aí você vai ver contexto do Pentateuco, vindo lá desde Gênesis, né, até Êxodo, Levítico, quando eles estavam lidando ali com o estabelecimento do cerimonial. Aí você vai para os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas. Você vai entender, olha, qual é o contexto de Samuel? É o contexto lá ainda do início, de transição dos juízes para a monarquia. Qual é o contexto dos juízes? Aí já avançou, passou de Samuel, os cronistas vão pegando ali o contexto histórico dos juízes de Judá e de Israel. Qual é o contexto de Crônicas? Já é outra conversa. Crônicas é pós-exílico, ele vai recontar a história do tempo passado, vai pegar todos aqueles arquivos, tanto que Crônicas começa com uma genealogia gigantesca, que já é o pessoal voltando do exílio, comprovando se pertence ou não ao povo. Por isso que tem aquela genealogia absurda. Aí depois passa para toda a recontagem da história. Ele aborda algumas questões que em Reis não aborda. Então você tem algumas coisas que você lê em Reis e lê em Crônicas, você tem um relato completo. Porque um vai dar uma ênfase em cima do que o outro deixou. É que nem Evangelho, 3 sinóticos e um teológico, que é o de João. 3 sinóticos, por que sinótico? Olhando para a mesma direção, tá certo? De sinopse.
Então, olhando para a mesma direção. O que o João faz? João conheceu Marcos, conheceu Mateus e conheceu Lucas. O que ele fez? Escreveu um evangelho totalmente diferente. Enquanto os outros estão pegando o contexto histórico e biográfico, ele vai nos discursos. Então ele pega o discurso de Cristo, alguns milagres importantes e uma descrição extraordinária sobre o verbo divino pré-encarnado. Então João pega o que os outros não pegam. Os 3 sinóticos e o de João, o evangelho mais teológico. O que você está fazendo aí? Você está entendendo qual é o contexto histórico de cada um. João escreveu por último. Os outros escreveram primeiro. Acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro. Isso. Tá certo? E aí, quando você pega todo esse contexto, você entende por que ele está escrevendo dessa maneira. Por causa do contexto dele. Você pega os profetas maiores. Você lê um Jeremias, contexto da queda. Você lê um Ezequiel, contexto interno do cativeiro. Você lê um Daniel, final do cativeiro, promessa de retorno já. Você lê um pós-exílico, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vê o povo lutando pela reconstrução do templo, os profetas, né? Lutando com o povo pela reconstrução do templo. Cada um tem uma temática, cada um tem uma lógica. Você pega o Jonas e um Naum. Jonas, Deus mandando ele para profetizar em Nínive pelo arrependimento do povo, pela condenação, na verdade. Aí o povo se arrependeu. Você vê um Naum, aquele povo que se arrependeu, caiu em pecado, virou uma nação terrível e Naum está profetizando a queda. Então você pega o Jonas e o Naum, você consegue entender o contexto. 2 tempos diferentes, né? Tempos diferentes. Antes da ascensão, tá certo? Quando eles ainda deram ouvidos à mensagem, pós-ascensão e queda, quando ele está profetizando quando João escreve Apocalipse, ele não escreve dentro da ilha de Patmos, ele escreve fora, né? Exatamente, ele tem a Ele revelação, tem a revelação, mas a escrita foi fora da ilha de Patmos. Exatamente, ali em Patmos ele recebe a revelação, mas a escrita é posterior. E aí as cartas às 7 igrejas e tal, então tudo isso aí você vai ver o que? Contexto histórico. Aí qual é a diferença? Enquanto que inclusive eu estava até falando, eu deixei até pela metade, quando eu falei do Ciro William Hansen, que era discípulo de Fernand Christian Ball, que era da escola dialética, né? Analisava a Bíblia através de um processo dialético, em tese, antítese e síntese. Ou seja, todo mundo está em conflito, né? Para a ideia dialética, há sempre conflito. Então a dialética no comunismo é conflito do pobre contra o rico, conflito do preto contra o branco, conflito dos subdesenvolvidos contra os desenvolvidos. Tudo é conflito para eles. Todo mundo está em conflito e eles vão pelos os explorados, que eles chamam, defendem os explorados e toda aquela ideia que eles passam daquela utopia. Então o cara tentou aplicar isso à Bíblia. O conflito de Paulo com Pedro, conflito de Tiago com João, conflito desse com aquele. Então o Cyril William Hansen, que estava imerso nessas ideias, o que ele fez? Pegou o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, tinha dinheiro no bolso e fez a viagem, o itinerário todinho. Pegou o itinerário dali das cartas do itinerário de Atos, né, dos missões de Paulo, depois missões de Pedro, e ele foi cidade por cidade. A ilha lá de Chipre e tal, subiu ali pela Turquia, a parte sul, onde era a Galácia, Derbe, Cônio, Listra, tal, Tessalônica, Corinto, foi lugar a lugar conferindo se estava de acordo com a narrativa. O que ele concluiu no final? Além dele concluir que a obra de Lucas deveria ser colocada como um dos maiores historiadores da antiguidade, ele mesmo se converteu. Ele que era da teologia liberal, ele falou, não é possível que encontrando todas essas evidências de texto correto, né, de texto muito bem feito, muito bem escrito, né, literalidade, não é possível que uma pessoa dessa não tivesse comprometimento com o que está escrevendo. Então ele viu a seriedade de Lucas como historiador, tá certo? E como escritor. E isso serviu para ele como meio dele se converter de uma teologia liberal para uma teologia ortodoxa. Entender a Bíblia Sagrada está certo. Pode ir lá. Então, crítica histórica. Através de uma crítica histórica, ele chegou a um conhecimento bíblico autêntico. Ele chegou a uma mudança na própria perspectiva dele sobre o texto bíblico, né? Através de uma crítica histórica. E aí, você pode falar. O João está falando de quem? O Cyril William Hansen, que é um exemplo que eu estou dando, que ele era dessa escola de teologia liberal, que era discípulo do Fernand Christian Ball. Então, o Ball tinha essa ideia da dialética na teologia, a tese, antítese e síntese. Paulo era tese, Pedro era antítese, e a igreja do Novo Testamento era como que uma síntese dos dois. É como se a igreja do Novo Testamento tivesse pego os textos de Paulo, os textos de Pedro, e tivesse juntado os dois de forma forçada, né? Aí falou, a redação do Novo Testamento ela é posterior, ela não foi da época dos
próprios escritores. Era uma invenção da igreja posterior, que pegou esses dois caras que estavam em conflito e juntou eles à força, e fez o Novo Testamento com isso. Então, em cima dessa tese, o William Hansen foi lá e fez a pesquisa. Tá, então se isso é verdade, então vamos ver, porque se o texto do Novo Testamento ele não é dos autores, ele é posterior, então esse cara com certeza deve ter errado um monte de referência. Aí quando ele foi conferir as referências dos lugares, bateu uma após a outra. Quando ele viu isso, falou, não é possível que esse cara escreveu 300 anos depois, que nem eles diziam. Eles diziam que o Novo Testamento tinha sido escrito 300 anos depois. Que eles estão atribuindo esse texto a Mateus. Mentira, eles só colocaram o título de Mateus, mas na verdade foi escrito 300 anos depois dele, 400 anos depois. Então é isso que acreditava-se na época. E aí o cara foi conferindo e viu, não é possível que uma pessoa que escreveu esse texto 300 anos depois, 400 anos depois, fora do contexto local daquela época, acertasse tanto. Então só acertou da maneira como acertou porque estava lá. Porque acompanhou Paulo, viveu com ele, andou por esses lugares, escreveu e tanto que está correto. Tá certo? Então, por isso que é interessante você ver que a crítica histórica ela pode ser utilizada como forma de atacar a Bíblia, combater a Bíblia, tentar achar erro na Bíblia, ou ela pode também ser usada de forma honesta para fortalecer as evidências. Você tem um texto bíblico, agora você tem a evidência. Você tem um texto bíblico, agora você tem a arqueologia. Que diz, achei aqui o palácio achei o palácio de Davi, achei o Império Assírio, está aqui as evidências do Império Assírio, está aqui as evidências da Babilônia. Então o cara vai desenterrando, achando evidência e corroborando. As localização, né? Localização exata dos lugares. Tá batendo tudo aqui, tá tudo certinho com o que Lucas colocou. Exatamente, através de uma crítica que se torna uma crítica construtiva. E acabou convertendo. O cara se converteu, ele era teólogo liberal, ele falou, não dá para olhar para isso aqui somente como um texto humano, isso aqui é um texto revelado. Aí o cara se tornou de fato um teólogo ortodoxo, um cara que tem uma fé viva. Através disso aí, enquanto ele antes dizia, não, a Bíblia é uma invenção, até é importante e tal, mas muita coisa nela é invenção, é coisa que colocaram depois, só para tornar um livro mais interessante, fazer de Jesus um Deus. E aí começou a ver, não, são muitas evidências, tanto que outro cara escreveu um livro, esqueci o nome dele, rapaz. Eu acho que foi Norman Geisler, e tem um outro autor lá, Frank Klassen, uma coisa assim. Escreveram um livro que o título é extraordinário. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Por quê? Tem que negar muitas evidências para você chegar ao ateísmo. São tantas evidências de que Deus existe, de que o Espírito existe, de que Jesus é um personagem histórico, que Jesus é um personagem não somente histórico, mas é Deus, é Salvador, de que a igreja, de fato, preservou os textos ao longo da história. São tantas evidências que você precisa negar todas elas para você ser ateu. Então você tem que ter muita fé para isso. Ele não tem fé suficiente para ser ateu. Crítica histórica, crítica redacional. Como e para que a finalidade da obra literária foi compilada? Qual é a função teológica pretendida pelo texto?